Que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor, que alivia a dor, encaminha a redenção. Luz maior, a luz envolve, abraçando a criação. Luz maior, a luz envolve, abraçando a criação. Chegou aqui o... Vai tocar mais uma? Vai tocar... Dá para tocar mais uma. Toca. Deixa eu sair aqui. Sabe? Toca. Na hora, né? Quem vai passar touca. Boa noite, menestrel. Me perguntam de onde vem este olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido.
protegido e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir a Meire, que eu estava com saudade, Meire, para fazer a prece e a leitura da página hoje. Boa noite a todos. Pode começar? Pode. Meu Senhor, quero agradecer, mais pedir. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pela semana, pelas pessoinhas com quem eu encontrei, algumas leves, outras nem tanto. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, por querer estar aqui, por poder estar aqui, uma oportunidade de receber ensinamentos, de receber a palavra, de tentar entender, para poder pôr em prática. Senhor, ilumina a palavra dos que falam, ilumina as interpretações de todos. Faça-nos, Senhor, participantes dessa reunião, faça-nos, Senhor, para que a gente possa pôr em prática tudo que a gente conseguir absorver. Obrigada, Senhor. Assim seja. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo, o Tesouro Maior. Não, é 65. Pedir. Tá, pedir. Isso é para mim mesmo. Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam conhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhes subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhe é concedida
a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Pode comentar, Pepita. Saber pedir, né? Eu acho que é para mim mesmo esse aí. Eu acho que eu não sei pedir, eu acho que eu peço demais, entendeu? Não sei se eu peço direito, né? Tem hora que eu falo, acho que eu não sei rezar, não sei rezar direito. Eu peço, estou sempre rezando, estou sempre pedindo, mas aqui fala, né? A gente deveria, raros os que aí comparecem na verdadeira atitude de filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor. Melhoria de conhecimentos, né? A renovação de valores íntimos, aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto, né? A gente tem muita oportunidade de melhoria e às vezes não aproveita isso, né? Isso que a gente devia de pedir, né? Pedir que a gente se torne pessoas melhores, né? Que a gente seja sensível, né? À dor alheia, participativo, né? Nos problemas, tenha conhecimento, né? Atualmente a gente está sofrendo, né, com essa guerra que continua 4 meses lá, eu vejo aquilo, eu fico para morrer, mas assim, de longe eu não sei o que eu posso fazer. Então, eu peço a Deus que olhe para aquelas pessoas, entendeu? Aquela pessoal lá que está no terremoto, né? Teve uma família lá de 13, perdeu todo mundo, só sobrou uma criancinha, só sobreviveu uma criancinha de 5 anos. Então, meu Deus, o que a gente pode fazer, né, por aquilo? Então, não sei pedir. Eu peço muito que Deus faça dos meus pessoas boas, né, que saibam olhar o próximo, né, que possa ajudar. Então, mas assim, a gente está sempre pedindo muito, né? E às vezes esquece de fazer, né? Esquece de fazer. E às vezes é tão fácil, né? Peço que Deus me ensine sempre a palavra para que eu saiba ouvir, né? Que eu possa pegar dar colo para alguém que esteja precisando, que essa palavra minha nunca ofenda ninguém, né? Eu peço que me ensine até o silêncio, né? Mas que esse silêncio não seja omissão ou fraqueza. Às vezes a gente tem que ficar quieto para, né, não explodir, não ofender. Então, eu peço muito, e estou sempre falando, Deus, que eu saiba pedir, né? Que eu saiba pedir, que eu saiba agradecer, mas principalmente que eu saiba fazer alguma coisa, né, dentro disso tudo. Não sei, aí pode comentar aí, Pepita. Eu acho até, fiquei feliz com o seu comentário, você com a sua, né, com a sua simplicidade, você falou exatamente o que a gente vai... Ele diz que nós somos pedinchões, e, na realidade, o que a gente precisa é aquilo que você falou, pedir a Deus que Ele possa nos tirar, né, a trave dos olhos, como diz no Evangelho, para que a gente tenha olhos de ver, que a gente perceba o que está ao nosso alcance para fazer, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa condição, para melhorar a condição das pessoas que estão à nossa volta. É por aí mesmo, Meire, é esse exercício de compreender a vontade de Deus a nosso respeito,
porque a gente, o que ele diz aqui é que nós temos uma tendência a dar ordens a Deus, né? A gente pede coisas, a gente pede que ele resolva problemas da gente. E, às vezes, as dificuldades, elas surgem para nos movimentar num processo de crescimento, para um aprendizado, às vezes é uma provação mesmo, que a gente precisa passar. Então, a gente tem que pedir que ele nos fortaleça, para que a gente possa acatar os seus desígnios com sabedoria. É isso mesmo que você, no fundo, você está pedindo certo. É por aí mesmo, né? A gente tem... Deixa eu ver se tem um minutinho que não está com o horário. Alguém gostaria de tecer algum comentário rapidinho? Senão a gente vai passar para o nosso capítulo, né? Então, que a gente possa... Mas, olha, se a gente não sabe pedir conselho, vamos pedir assim mesmo. É melhor pedir do jeito que a gente sabe, mas a gente não deixar de ter esse contato com a providência divina. A gente... Não sei, estou pedindo certo, estou pedindo errado, Senhor, me perdoa se eu estiver pedindo algo, porque esse versículo, ele se refere àquela passagem em que a mãe de João e Tiago, né, Maria de Zebedeu, ela pede a Jesus que coloque Tiago e João, um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí ele diz, mulher, não sabes o que pedes. Ou seja, primeiro, será que eles têm condições de beber o meu cálice? E depois, será que eles têm condições de se tomar essas posições? Isso aí, ele diz, isso aí compete a meu Pai, ou seja, é algo da criatura com o Criador, com os seus méritos. E aí, daí, Emmanuel vai fazer esse desdobramento. Mas, olha, eles sabem que nós somos crianças espirituais, e eles entendem os nossos pedidos, mesmo infantis, eles procuram, na medida do possível, atender-nos, né? Mas vamos passar para os mensageiros, estamos no capítulo 7. Fala, quem falou? Então, a próxima é como pedes. Ó, tá vendo? Queda de Otávio. Quer começar a leitura, Beto? Não? Então tá. Gracinha tá podendo ler? Posso sim. A queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente que me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou o principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu, possivelmente o meu amigo terá, a seu favor, o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Quer que pare, Pepita? Gracinha, na realidade, deixa eu só dar
É porque, no caso, por exemplo, para a Sayonara, que ela não tem nem noção do que a gente está lendo, vou só dar uma recapitulada. Na realidade, esse livro está fazendo um relato de um período que é passado no plano espiritual, de um orientador. Então, antes disso, houve uma palestra chamando a todos para a conscientização dos nossos deveres e obrigações, uma vez vindo aqui para o plano físico. E aí, quando termina a palestra, eles vão, o André Luiz, que é o narrador do livro, ele vai entrevistar algumas dessas pessoas que estavam presentes e que haviam fracassado nas tarefas que eles tinham sob a sua incumbência. Então, esse relato que a Gracinha acabou de ler, ela vai falar sobre o relato, ele acontece no plano espiritual, né? E ele está fazendo esse relato para a gente. Depois, quando a gente conseguir mandar o livrinho para você, vai facilitar. Tá? Ele está presente. Tá, ele sabe. Então, a Gracinha pode falar sobre o trecho que você leu. Na verdade, aqui ele inicia colocando a responsabilidade de saber, né? Quanto mais nos é dado, maior responsabilidade temos. E ele tinha essa noção, ele tinha vindo à Terra com uma missão mediúnica, pelo que eu entendi aqui, ele tinha um conhecimento, ele tinha vidências, ele tinha uma conexão maior com o mundo do outro lado, né? Ele sabia as responsabilidades e faliu. Quantos de nós, né, sabemos mesmo que a gente não tenha esse canal direto, a nossa consciência muitas vezes nos aponta, né, que a gente não está indo pelo caminho certo e a gente faz força para achar, não, é por aqui mesmo que eu vou. E aí a responsabilidade é nossa. E ela é cada vez maior quanto mais a gente sabe, quanto mais nos é dado, né, mais nos será cobrado. Ele fez aqui, na verdade, uma iniciação nesse tema, que ele vai continuar falando mais à frente. Mas eu acho que basicamente é isso, né? Ele diz aqui que ele teve amigos generosos do plano do espiritual que se faziam visíveis, ou seja, assim, era uma forma bem mais clara, né? No entanto, ele caiu pela imprevidência, coisa que qualquer um de nós pode fazer se nós não estivermos alerta, né? Se não nos mantivermos, como era dito antes, vigiai e orai, né? Eu acho que ele vai dizer aqui que ele não dispunha de uma cultura, né, acadêmica, Sim. Mas ele possuía uma cultura evangélica que, para o mundo, né, espiritual, para os valores, é muito mais importante, né, a cultura, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, porque ela vai tratar dos valores eternos, né? E ele vai falar desses protetores que o amparavam, que o ajudavam, para quando ele viesse para cá, e a gente às vezes fica achando que sempre que está sozinho, mas ele sabia, ele, mais do que nós, ele sabia, porque ele via, né? Sim. O que você quer falar? Então, quem é que gostaria de continuar? A Glorinha quer ler um pouquinho? Vamos lá. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica.
Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Mas, meu amigo, perguntei assaz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia: relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E Quer dar uma após... paradinha, Glorinha, para Vamos parar, comentar sim. esse trecho aí? Então, né, como a Gracinha já falou, né, o Otávio não tinha como arranjar nenhuma desculpa, porque ele tinha todo um conhecimento, depois a gente vai até ver, né, nasceu em família espírita, ele não tinha como negar, né, a fugir a responsabilidade dele. Aqui ele fala sobre as tarefas, ele vai focar especificamente sobre o médium, né? Ele até compara o médium a um missionário e compara os sacerdotes, né, de todas as outras religiões, né? Ele diz que não o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Então, ele quer dizer aqui que aquele que traz uma missão dentro de qualquer religião, eu vejo, mas vamos focar aqui naquele que é médium, né? Ele precisa, por um compromisso que ele assumiu lá no plano espiritual, né, ele precisa ter não só a disciplina, né, tudo aquilo que lhe é necessário na tarefa, né, dentro de uma casa espírita, mas eu acho que principalmente com relação a tudo que o envolve, como qualquer um de nós, com todas os nossos deveres, né, as nossas obrigações. E quando você tem o conhecimento doutrinário, né, eu estou falando até assim, né, parece até que, né, eu tenho algum mérito de falar sobre isso, mas na verdade, todos deveríamos, né, ter noção, né, da responsabilidade mesmo, que é você estar num templo, assumir compromissos, né, e tarefas, né, e principalmente, eu acho que é você compreender o quanto aquilo te acrescenta em valores e em crescimento espiritual, né? Estar numa tarefa, né? Então, mas na verdade ele está fazendo meia-culpa, não especificamente do desempenho dele dentro da doutrina, dentro da mediunidade, mas o desempenho dele na vida, né? Na vida, que às vezes a gente acha que estar só numa casa espírita, nas atividades e nas tarefas, a gente já está, né, fazendo uma grande coisa. E eu acho que a vida nos exige a todo momento que a gente, como a Meire falou, né, que a gente saiba praticar, né, que ela falou no início, né. Então a vida nos exige a postura diante dos desafios que são apresentados para a gente, né.
E quase sempre a gente falha é aí, né? A gente falha é aí. Mas pode completar aí, Pepita. Não, eu só acho que quando ele diz aqui, as tarefas espirituais ocupam-se, né, de interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta. Então, ele vai dizer que os mordomos dos bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Então, mordomos de bens da alma, como você falou, eles estão em qualquer segmento religioso, qualquer pessoa que se propõe, de alguma maneira, a orientar, ou ajudar, ou enfim, ou se propõe a ser cristão de verdade. Então, a gente tem um compromisso com a verdade, que a gente não tem essa verdade absoluta, mas a gente tem um compromisso com a consciência e é um compromisso também com o dever, que aí vai para aquela página inicial, que ele diz que toda vez que a gente foge ao dever, a gente entra no caminho do tédio, entra no caminho, né, do nosso, né, desconcerto emocional e espiritual. Então, eu acho que todo esse texto aqui é uma chamada para todos nós, porque todos nós, como diz a América, a gente pega um livro e começa a estudar um pouquinho, a gente já passa a ter um certo, né, se conhece um certo compromisso com a nossa postura, né, com a nossa ética. Verônica, quer ler um pouquinho? Quer dizer, alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito? Nem estou perguntando. Então, vou passar para a Verônica mesmo. Depois de contrair, e após longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores aqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. O matrimônio não deveria entrar nas minhas linhas de cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque, no meu caso particular, assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber, aos 20 anos, os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Continuar, né? Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que, se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo,
distantes dos desígnios de Jesus e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Nossa, tem coisa para danar. Verônica, isso aqui, o meu livrinho está todo em amarelo, é tanta Pois coisa é. importante que vai ter que pegar frase por frase aí para poder destrinchar. Pois é, então, conto com a sua colaboração e de todos. Bom, aqui ele começa narrando a queda dele, né? Que ele ficou se preparando para a reencarnação durante 30 anos consecutivos, né? Que ele chegou lá em situação mais deplorável e ficou se preparando durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra com a missão com a tarefa mediúnica, né? Não missão, né? Na qualidade de uma tarefa de resgate, de uma prova, com o objetivo de saldar esse débito que ele tinha nessa área. E ali ele começa a contar que ali no Ministério da Comunicação não faltou amparo, não faltou ali favorecimento em todas as situações que ele poderia precisar. Aí ele começa narrando que essas 6 entidades que ele muito devia, né, que eram, na verdade, seus credores, elas seriam 6 entidades amigas que lhe iriam favorecer tanto o resgate dos débitos que ele tinha para com ela, como também seriam 6 espíritos, né, 6 pessoas a ele ligadas que o fortaleceriam, né, dariam ali um amparo, a tutela moral para que ele não sucumbisse às provações que ele deveria enfrentar. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí ele começa a falar que o seu renascimento foi, digamos assim, né, meticulosamente preparado. Técnicos do auxílio o acompanharam à Terra à véspera do renascimento. Aqui a gente relembra um pouco daquela reencarnação de Sigismundo, né, que foi toda o corpo espiritual, o corpo físico, foi todo trabalhado pensando na parte genética, como ele coloca aqui, que seria um corpo rigorosamente sadio, né, ele não teria que se preocupar com algumas doenças, algumas patologias, porque ele receberia um corpo físico preparado e apto para desempenhar a tarefa da qual ele tinha se comprometido. Deixa eu ver aqui. E aí ele coloca que esse trabalho seria aquele que ele deveria atender aos irmãos mais infortunados, aquelas criaturas mais infelizes, né? Porque ele era médium, então provavelmente ele iria fazer esse trabalho de atendimento àqueles espíritos sofredores, mas que ele contava com colaboradores do alto, quando ele coloca aqui, permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, né, para que juntos eles pudessem somar os esforços e ele pudesse cumprir a sua tarefa. Verônica, reparou quando ele fala as falanges responsáveis pelo Brasil, ele estaria vinculado à falange de Bezerra de Menezes, né, de Ismael, do próprio Emmanuel, ou seja, Emmanuel, né? Eu pensei em Emmanuel, não pensei. Ele vinha com todos os credenciais e o amparo, mas ele iria ter que trabalhar. Mas ele vinha vinculado a espíritos muito elevados, né, a guias espirituais muito iluminados, para que ele pudesse. Então, você imagina. E, para garantia, ele iria receber esses espíritos, esses 6 espíritos, que também eram espíritos nobres. Né? A gente fica imaginando que, às vezes, a gente, né, tem os filhos ainda tão
imaturos, com tantas fragilidades, ele iria receber 6 espíritos nobres que, de uma certa maneira, iriam sustentá-lo também. Quer dizer, ele iria ajudar, mas eles o iriam sustentar. Muito... Pode prosseguir. Aí depois ele coloca, né, que o matrimônio não deveria entrar nos seus planos, né, não deveria ser cogitado, não que isso fosse um impedimento à realização da tarefa mediúnica, mas que no caso dele não era aconselhável, não era desejável no caso dele. Deixa eu ver, se eu já tornou-se muito grande. Aí, quando ele coloca aqui, ó, o ganha-pão, porquanto o ganha-pão me compeliria a não acender a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. A gente coloca isso, então dá a entender para a gente que ele seria pobre, né? Ou seja, ele deveria trabalhar e se esforçar, tanto é que depois ele coloca, se mais tarde ele tivesse trabalhado o espírito de renúncia, o desprendimento pelas posses, pelos bens materiais, sua situação, à medida que tenha testemunhado renúncia de mim mesmo e o desprendimento das posses efêmeras, progressivamente, né, aí ele coloca aqui, não estou achando, mas... Nosso lar iria enviar recursos para ele. Isso, no finalzinho ali. A situação socioeconômica dele iria melhorar em função do testemunho que lhe desse de desprendimento e de dedicação. Né? Isso. Então, a pobreza seria até um benefício, que seria uma maneira, a pobreza e o fato de ter que trabalhar pelo sustento das 6 crianças, seria ter uma maneira, um respaldo para ele, para garanti-lo, afastá-lo das tentações, né? Digamos assim. Isso. Aí tem mais, quer falar mais da outra página? Não, pode continuar aí, está na sua... Então, ele coloca ali que a sua tarefa ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muito sacrifício, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo. Bom, o que eu entendi foi o seguinte, que a sua tarefa mediúnica, ela não se desenvolveria de uma maneira fácil, ou seja, teriam muitos obstáculos, teriam muitas perseguições, provavelmente é uma tarefa mediúnica, né, do passado, então era uma tarefa que não era bem vista, sofria perseguições, limitações, calúnias, difamações, então, mas que isso seria necessário para que ele, com isso, fortalecesse a sua vontade, fortalecesse o seu empenho, e para que ele não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo. Bom, não sei se eu entendi completamente o que essa frase quis dizer, mas eu acho que é para ele não se ver refém dos elogios, não se ver aí refém da vaidade, do orgulho, para ele não escravizar seus sentimentos a isso, e sim ligar a sua vontade de realização aos objetivos de Jesus, né? Aquilo que ele tinha se programado. E para que fosse mantida a impessoalidade do serviço, ou seja, a tarefa não seria dele, né? A tarefa seria do Cristo, ele seria mero instrumento de intercâmbio. Então, essas dificuldades reforçariam nele essa impessoalidade na realização do intercâmbio mediúnico. Você reparou que na realidade, essa história é parecida ou semelhante à do Chico? Nasce na extrema pobreza, né? A mãe falece, aí ele passa por aquelas penúrias todas, depois o pai casa de novo, aí vem aquele monte de irmãos,
Quando a segunda madrasta falece, que também era amiga, ele ficou com a responsabilidade de sustentar aquele, né, 10 irmãos, uma infinidade enorme de irmãos, e com muita, muita, muita dificuldade. Ele só foi ter um determinado um conforto, esse conforto que a gente chama de conforto ainda era praticamente nada para ele. Só quando já havia criado os irmãos, depois ele ainda ficou com aquele sobrinho tetraplégico, né, que não falava e tudo, que ele fica com ele até os 11, 12 anos, e ele que cuidava, ele que limpava, ele que fazia tudo. Então, a diferença entre esse irmão e Chico é que Chico abraçou a tarefa e aí a gente viu o resultado, né, que tocou não só o Brasil todo, como o mundo. E, no caso, ele perdeu essa oportunidade, né? Porque chegou aqui e aí os interesses do mundo falaram mais alto, né? Mas se alguém quiser, esse trecho aí é bem rico, alguém quiser tecer algum comentário. Sayonara, você está entendendo alguma coisa do que a gente está falando ou está ficando tudo muito complicado para você? Está tranquilo? Então, alguém gostaria? Natane também está tranquilo? Acho que ela quer falar. Eu tenho uma dúvida, mas fale. eu achava que quando a gente voltava, a gente não sabia o que tem que fazer, tipo, eu não sei o que eu teria que fazer aqui na Terra. Você não vai saber. Não sei se... Olha só, Natane, às vezes a gente acha que não sabe, mas, na realidade, junto conosco vem todo um sentimento intuitivo do que você precisa fazer. Então, digamos assim, para onde a vida te encaminha, não é? Aí você vai ver, por exemplo, ele, no caso, ele tinha, desde jovem, ele via os espíritos, eles falavam para ele da tarefa, porque ele trazia uma tarefa de muita relevância, ele trazia essa tarefa, ele trazia. Mas, por exemplo, pessoas assim comuns como nós, a gente pode não saber exatamente qual é o meu papel, mas a gente vai vendo, quando a gente vai procedendo, a gente vai vendo para onde a vida vai nos conduzindo. Já reparou que às vezes a pessoa diz assim, não, eu quero ser, aí, sei lá, eu quero ser arquiteto, mas tudo vai conduzir aquela pessoa para uma outra função, para uma outra... E a pessoa acaba fazendo a outra função e se dando muito bem, porque às vezes a gente insiste para querer repetir a experiência de vidas anteriores. Então, a gente às vezes quer, por exemplo, eu quero ser bailarina, mas aí nessa encarnação não veio para ser bailarina, veio para ser dona de casa, veio para ser, sabe, professora, veio para ser, sabe, alguma coisa que você tem que trabalhar naquela área. E aí você vai ver que a vida vai te... Normalmente, a gente vai vendo que a vida vai nos conduzindo para o nosso caminho. Ah, entendi. Era essa a dúvida. Tá bom? Vocês estavam falando do Chico, também tem outras pessoas, né, que militaram aí em grandes missões, pessoas aqui do nosso país mesmo, tipo o próprio Divaldo, que tem uma história inicial, né, não tão pobre quanto o Chico, mas também pobre, mas com tentações outras, né, que queria até morrer. A própria Dona Ivone, né, que tinha a missão de se superar na questão do suicídio e tantas coisas que ela passou e viu, ouviu, e ela ficou lá firme e conseguiu dar conta dessa vez da missão dela. É impressionante isso, né? Quando essas pessoas que vêm com uma missão muito maior de superação recebem muita ajuda, mas é uma responsabilidade gigantesca, né? Que precisam segurar e seguir em frente. É porque a gente acha que essas pessoas estão isentas de tentações, mas não estão, né? Na realidade, a própria Ivone, ela queria casar. Ela chegou a ser pedida em casamento por um oficial da Marinha, coisa e tal. Ela chegou mais... O doutor Bezerra disse que não, o casamento estava fora de cogitações, ela veio para uma outra tarefa, porque ela havia fracassado
como esposa, como mãe, em mais de uma encarnação. Ela repetiu o fracasso. Então, nessa encarnação, ela veio para não ter a experiência, quer dizer, ela sentiria falta da família, sentiria falta do companheiro, dos filhos, tudo mais, mas ela não tinha o direito de tê-los. E ela veio exatamente para fazer dos pobres do caminho, né, das pessoas aflitas, necessitadas, os filhos da alma, né, mediunicamente ela trabalhava, quantos espíritos ela resgatou, mas ela mesmo disse que as únicas alegrias que ela teve nesse mundo foram aquelas que ela tinha através das experiências com os espíritos superiores, com a espiritualidade, né? O mundo em si não lhe ofereceu facilidade alguma, né? Então, foi difícil para ela. A gente vê essas pessoas realmente, elas, né? Acho que não é fácil, né? Essa missão não é fácil. Mas alguns conseguem abraçá-la e se dedicar. Mas todos nós, digamos assim, todos nós, de uma certa maneira, temos compromissos com a nossa consciência, com o nosso programa, né? Que a gente tem que dar conta. Que toda vez que a gente se desvia de uma certa maneira, a turbulência se instala em nossa vida. E aí fica complicado. Aí às vezes, mas a própria turbulência, quando a gente percebe, consegue, digamos assim, pedir socorro, né? A espiritualidade nos lança a corda para nos puxar e a gente se reintegrar no fluxo da vida, né? Eu acho que isso aí a gente tem que ter certeza, que a espiritualidade não desiste da gente, nunca. Nós é que às vezes nos fechamos, que nem o caramujo na sua conchinha, e aí nos bloqueamos até para ajuda. Mas a espiritualidade, quer dizer, Deus, na sua infinita misericórdia, está sempre nos estendendo amparo através de 1000 recursos, que a gente tem que prestar atenção para percebê-los, né? Olha só, nosso horário, eu acho que a gente não vai conseguir acabar esse capítulo. São de 8h19, não sei se está certo ou não. Como é que alguém mais tem alguma coisa para falar sobre esse trecho que a gente leu? Porque tem muita coisa aqui. Ele fala da impessoalidade do serviço, quer dizer, do médium que se acha importante. Imagina, quantos médios também não fracassam? Porque eles começam a supervalorizar o seu papel, começam a achar que eles estão acima da condição das demais pessoas, e aí perdem a simplicidade, perdem a humildade, e aí a gente se perde também, né? E aqui ele deixa claro que a garantia do triunfo dele seria através da ajuda. Então, na hora que ele se dedicasse a ajudar esses irmãos que a vida lhe ofereceu, ele teria o amparo, ele se blindaria contra o assédio das sombras. Não foi o que ele fez. Então, ele se tornou profundamente vulnerável, né? Meire, alguma dúvida? Estou achando que você está pensando muito. Está sem som, dona Meire. Os filhos dela falaram que ela vai reprovar por falta. Tomar pau por frequência. Pepita, aqui onde a Verônica leu, mais tarde, com o correr de anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores. Que tipo de socorro seria esse? Dona Meire, é porque a gente acha que tudo a gente conseguiu assim, graças a Deus eu dei uma sorte, consegui isso, consegui aquilo. Olha, eu conheço algumas pessoas, a Dona Ana e seu Antônio também conhecem. Então, por exemplo, nós tínhamos um casal de amigos espíritas que passavam extrema miséria. Ele estava tão mal, desempregado, ela também. Aí moravam com a sogra, aí a sogra era uma pessoa muito difícil, eles já tinham os 2 filhos, e aí não tinham nem onde morar. Ele não tinha emprego, não tinha onde morar. E aí, uma vez, eles foram ali no Merck
foram procurar olhar um apartamento para olhar, sabe, dona Miri? Um bairro É um bairro que tem aqui, um apartamento assim de popular. popular, mas tinha lá. Aí chegou lá, virou apartamento, estava anunciado, foram lá e falaram com o cara. Aí só que o cara falou assim, bom, quanto vocês podem pagar? Aí eles falaram assim, olhou um para o outro e falou assim, não, na realidade a gente não pode pagar nada. A gente está procurando lugar para morar, mas a gente não tem um centavo. Aí o cara ficou tão sensibilizado, aí eles iam fazer, eu acho que, não sei se era 25 anos de casado, eu sei que eles iam fazer aniversário de casamento. Aí o cara virou para a mulher dele e falou assim, mulher, o que você acha da gente deixar eles morando aqui? Eles vão fazer tantos anos de casados, não sei o quê, eles não tinham mesmo, um centavo. Aí o cara pegou e falou assim, olha, vou fazer o seguinte, vocês ficam morando aqui, aí a hora que vocês puderem, vocês começam a nos pagar. Eles não se conheciam, tá? Não se conheciam. Foi já isso o Eli, o Glorinha conhece também. Não se conheciam. Aí depois ele falou assim, preciso arrumar um trabalho. Aí ficou aquela correria toda e ele não tinha camisa para ir na entrevista do trabalho. Aí alguém empresta uma camisa para ele se apresentar, alguém emprestou um sapato, e ele se transformou em contínuo da Gélia. Gélia era uma casa, tipo hoje, Casas Bahia, de móveis, coisa e tal. Ele tinha os pés feridos de tanto que ele andava. Ele trabalhou na Gélia até desencarnar. Eles eram tão comedidos, eles depois acabaram comprando apartamento, eles fizeram reforma no apartamento, eles tiveram um terceiro filho, enfim, passaram por uma série de penúrias, e esse rapaz, o sonho dele, ele diz assim, ele morou numa favela, o sonho dele era estudar. Tudo que ele queria era estudar, ele tinha o maior complexo, ele queria estudar, ele queria ser palestrante, e toda vez que ele ia fazer prova, aí ele foi fazer prova, tinha aquele, como é que chamava aquele, a prova que fazia para o segundo grau, tinha um novo, um artigo, não sei o quê, aí na hora do dia da prova, ele passava mal, ele tinha diarreia profunda, ele tinha que sair da prova, 3 vezes ele tentou, ele não conseguiu tirar o diploma do segundo grau, ele não conseguiu entrar, ele ficou com essas limitações, mas ele trabalhou, e a vida deles, dentro da simplicidade, foi se ajeitando todinha, né? E hoje a esposa dele ainda é viva, é viúva, tem a casinha dela, tudo direitinho, os filhos conseguiram se formar e tudo mais. E seu Arthur Nascimento, que foi um dos diretores, segundo secretário da Federação Espírita Brasileira, que foi responsável pela sede histórica aqui do Rio de Janeiro, enquanto vivo, durante muitos anos, ele tinha uma mediunidade fabulosa, fabulosa. E quando ele começou, ele também foi órfão, coisa e tal, ele passou por muitas dificuldades. Ele dizia assim, ou a gente almoçava ou a gente jantava. Às vezes, ou a gente não comia para deixar os filhos comer, né? E, no entanto, ele foi trabalhando, passou por uma série de dificuldades. Um belo dia, ele foi trabalhar na Assembleia Legislativa, se aposentou muito bem lá, passou a morar depois em Copacabana, num apartamento muito bom. E, quer dizer, nosso lar, ele não desceu à terra, mas ele propiciou circunstâncias que deu a essas pessoas uma reestruturação na vida, porque eles achou que estava na hora delas receberem, entendeu? Então, quando a espiritualidade diz que ela vai nos mandar recursos, ela vai mandar. Às vezes, de onde você menos espera, vai chegar aquela ajuda, vai chegar aquele respaldo, e acontece, viu, Meire? Não é que ele vai descer. Vou pedir a Glorinha para cantar, para a gente fazer a prece. Não sabia. Estudando lá. Não sabia. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando,
nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Renatinho, vamos fazer a prece agora, depois você canta a outra, depois da prece. Então, nesse momento, nós pedimos a Jesus que abençoe os nossos lares, que abençoe os nossos amores, que nos dê a lucidez para compreender os seus desígnios a nosso respeito, para que se faça em nós a sua vontade. Mestre querido, olha os nossos corações, vê os nossos receios, os nossos medos, as nossas angústias. Ajuda-nos, Senhor, a sair da escuridão e da sombra. Ajuda-nos a encontrar a tua luz. Clareia-nos, Senhor, o espírito e a consciência, para que saibamos fazer as escolhas certas, para que saibamos, Senhor, reagir às tentações, para que saibamos, Mestre querido, dizer não a tudo que não nos convém, a tudo que poderá ser prejudicial em nossas vidas. Te pedimos que nesse momento, Senhor, abençoes os nossos lares, as nossas famílias, aqueles todos que estão ligados e vinculados a nós, encarnados e desencarnados. Te pedimos por todos os espíritos que estão presentes, participando deste nosso encontro, que eles possam ser igualmente envolvidos com o teu amor, com a tua luz, que eles sejam igualmente acolhidos. Pedimos, Mestre, pela nossa irmãzinha Natane,
para que a fortaleças, para que renoves o ânimo, a coragem para a luta, para que a ajudes, dando-lhe horas de repouso reparador, fortalecendo-a, Senhor. E te pedimos também hoje, especialmente pela nossa irmã Sayonara, que está chegando ao nosso grupo. Permite, Senhor, que ela seja envolvida nas tuas vibrações amorosas, que ela se sinta fortalecida e renovada em pensamento. E te pedimos por todos nós, cada um com as suas mazelas, cada um com as suas dores, com os seus problemas. Pedimos igualmente por toda a humanidade, por todos que se encontram em sofrimento, por todos os lares em conflito, por todos, Senhor, que estão perdidos e sem rumo, embaralhados nas ilusões do mundo e perdidos de si e de ti, Senhor. Ampara a todos. E muito, muito gratos, Mestre amado. Pedimos ainda por todos cujos nomes se encontram em nossos cadernos de prece, que abençoes as nossas águas. E assim, Mestre querido, obrigado por esse encontro, obrigado por esses amigos, obrigada, Mestre querido. Que assim seja. Renatinho, pode cantar mais uma para a gente fazer a avaliação. Contam que Jesus, certo dia andar junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, muitos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus quem nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus quem nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é.